Olá pessoal, aqui é a Jussi e este é mais um vídeo para vocês. A pergunta do vídeo é: como está o casamento dele? Então você vai mentalizar a pessoa e vai escolher entre o deck 1, o 2 ou o 3. E vamos ver o que as cartas revelam sobre o assunto. Como está o casamento dele? Vamos ver aqui o deck número 1. Olha, as cartas estão positivas, tá? Tem duas cartas de estabilidade aqui. Este homem é uma pessoa responsável, uma pessoa muito voltada para as tradições familiares, muito voltado para a família, preocupado com a situação da família, tá? Então aqui mostra a carta da estabilidade, tá? Da firmeza, e aqui mostra a carta do relacionamento lá, né, da casa dele. Então mostrando que acontecem mudanças também, pequenas mudanças, mas que o foco dele é a família, tá? É como se fosse o porto seguro da vida dele, né? Veja, nós temos a âncora e temos o navio. Então é ali que ele está ancorado, é ali que ele está firme, tá? Então se você está envolvida com este homem que é comprometido ou está interessada neste homem que é comprometido, é preciso prestar atenção, né? Para depois você não vir a se magoar, né? Ou se decepcionar, porque o jogo mostra que a situação familiar está estável e até mesmo firme, tá? Apesar dele ser talvez uma pessoa que te acolha, aquela pessoa que dê o ombro amigo, né? Que seja meigo, acolhedor, ele é voltado para a família. E quando aparece a âncora deixa a pessoa firme ali. Pode até ser que o casamento não tenha mais aquele brilho, talvez as coisas estejam precisando sair um pouco da rotina, precisa fazer mudanças, porque a âncora fala da rotina. Só que também a âncora, ela traz comodismo. Então, muitas vezes o homem se torna acomodado àquela situação, né? É a família, tá ali muito voltado para aquela tradição, para aquela situação, para os familiares e acaba se acomodando àquela situação. Mesmo que aquele casamento não tenha mais aquela paixão, aquele fogo, mas existe ali tradições, existem responsabilidades e aí a pessoa fica ali acomodado, ancorado àquela situação de responsabilidades perante a família, tá? Então eu não vejo aqui separação, tá? Eu vejo que a pessoa continua naquela situação, tá? O casamento está firme, né? A âncora, ela é um objeto para firmar o navio, né? Contra tempestades, contra situações que possam abalar, né? Ela fica ali. E imagina o peso de uma âncora, né? É difícil tirar do lugar, então tem que analisar muito bem essa situação, tá? Vamos ver o deck número 2. Os ratinhos, os lírios e o coração. Então, os ratinhos nessa situação é um casamento onde não existe mais aquele fogo da paixão, não existe mais, talvez não existe nem mesmo a situação íntima do casal, tá? Os ratinhos estão corroendo essa situação. O que existe
aqui também são os valores, né? Muitas vezes a pessoa fica ali dentro da família porque tem que dar satisfação aos de fora, né? Tem que dar satisfação à sociedade, aos familiares, né? Aqueles que estão ali em volta, os amigos, os parentes. E às vezes a pessoa não está bem dentro do casamento, mas mostra-se para os de fora como se tivesse tudo ok, como se tivesse tudo feliz, né? Aqui mostram desgastes, tanto na área íntima, como também nos sentimentos. Então eu diria para você que é um casamento onde falta a intimidade do casal e também os sentimentos, tá? Só que eu não vejo separação no momento, tá? Eu vejo desgaste, já desgastou. Tá? Já está faltando aí uma renovação da paixão, uma renovação, talvez já caiu na rotina, mas é um casal que vai empurrando com a barriga. Por quê? Porque às vezes tem assim, preocupação com quem está lá fora, com quem olha para ele, né, de fora, pessoas da sociedade, os parentes, como eu falei. Então, nesse caso, você queria saber como está o casamento dele. Há desgaste, falta de intimidade entre o casal e falta de sentimentos. Mas com tudo isso, eles ainda continuam. Está desgastado, mas eles continuam, tá? Eu não vejo aqui uma separação, tá bom? Boa sorte para você. Vamos ver o deck. O montinho número 3, aliás. Os pássaros, a criança e a carta dos caminhos abertos, né? Então aqui tem cartas assim, os pássaros são os conflitos, as preocupações do dia a dia e representa também o casal, né? Então há uma agitação dentro desse casamento por conta de preocupações com filhos, né? Então há preocupações com filhos, às vezes os filhos são agitados demais, então leva aquela preocupação dos pais com relação aos filhos, do casal em relação aos filhos. É um casal que pode estar assim, sempre recomeçando. Às vezes se distancia, daqui a pouco recomeça. Se distancia, daqui a pouco recomeça, né? Sempre por conta dos filhos. Às vezes a pessoa se distancia, briga por qualquer coisa, mas analisa bem e pensa, temos filhos, entendeu? Então recomeça por conta disso, né? Há cartas aqui que é como se a pessoa quisesse ser mais livre, né? Quisesse ter liberdade, quisesse voar, né? Ir em busca dos sonhos, mas aí não pode por conta das responsabilidades. Existe a carta dos caminhos abertos, a carta 22, que fala muito de decisões, que fala muito também de distanciamento e de separação, né? Às vezes a pessoa toma decisões de separar. Então esses pensamentos de se libertar e se distanciar estão sempre ali pairando sobre o casal. A vontade de recomeçar a vida, né? Mas de longe, recomeçar uma nova vida. Mas aí vem o peso das responsabilidades em relação aos filhos. E esses filhos podem ser crianças que exigem um pouco de atenção, né? Mais dos pais. Podem ser jovens, podem ser crianças que exigem essa atenção deles. Então, por conta disso, às vezes a pessoa não separa, mas aqui sempre pairou sobre eles essa necessidade de voar, libertar-se e sair, né? Recomeçar a vida. E é possível que lá na frente aconteça isso, tá? Quando os filhos já estiverem maiores, né? Quando tiverem assim maiores, então pode ser que aconteça isso, porque as decisões são mesmo de distanciar e recomeçar a vida,
há um pensamento de liberdade, há um desejo de se libertar daquela situação, tá? Então aqui há a possibilidade de um dia, mais lá na frente, eles se separarem. Mas eu vejo que o casal, eles às vezes se distanciam, mas retornam por conta das responsabilidades. Mesmo que não tenham filhos, mas recomeçam por conta das responsabilidades que eles têm, tá? Então, assim, há a possibilidade de um dia se separar, porque há um momento, ao gritando assim, vontade de se libertar, vontade de ser livre, vontade de sair, de recomeçar a vida, pegar a estrada e recomeçar a vida, tá? Boa sorte para vocês.